pessoal, onde nós vamos falar sobre a sigla ISP. Essa sigla, ela tem a ver com os conceitos de internet. Eu vou explicar por quê. A sigla ISP, pessoal, vem de Internet Service Provider, que significa simplesmente provedor de acesso à internet. Simplesmente assim. Então, o que é um ISP? É aquela empresa que oferece os serviços necessários para que o usuário possa se conectar à internet. Então, quando a gente contrata uma empresa para acessar a internet, essa empresa que estamos contratando para que ela nos permita acessar a internet é que nós chamamos de ISP. Claro que a maioria das pessoas falam simplesmente o provedor de acesso à internet, mas como nós estamos falando sobre questões de provas de concurso, é muito importante saber que a sigla em inglês para provedor de acesso à internet, que é essa empresa que oferece o serviço de acesso à internet, é ISP. Isso a gente já vai descobrir daqui um pouquinho, certo? Então aqui fazendo uma ideia visual para vocês sobre esse assunto, deixa eu até ficar um pouquinho menor, ó. Imagina que nós temos aqui uma determinada empresa, um provedor de acesso à internet, um ISP, no prédio dele aqui, e aqui nós temos os usuários. Então quer dizer que esse provedor de acesso à internet oferece esse serviço de acesso à internet a centenas, a milhares de usuários que através deste provedor conseguem acessar a rede mundial de computadores chamada internet. Então o ISP é como se fosse um intermediário entre o usuário e a própria internet. Intermediando a comunicação do usuário com a internet, existe o ISP, o provedor de acesso à internet. Como sempre aqui, pessoal, a nossa maior importância aqui nessas nossas aulas é resolver questões de prova sobre esse assunto. Então acompanha comigo essa primeira questão que diz assim: assinale a alternativa que contém o tipo de empresa que oferece serviços de acesso à internet. Bem, o tipo de empresa que oferece serviços de acesso à internet a gente conhece como provedor de internet. Como eu disse para vocês, é a sigla ISP, que significa o que em inglês? Lembra? Internet Service Provider, que nós temos ali na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta dessa questão. Não era a letra A dizia File Transfer Protocol. Esse é o protocolo de transferência de arquivos, que nada tem a ver com uma empresa que oferece o acesso à internet. A letra C disse Network File System. Isso é um tipo de... O Network File System é um tipo de sistema de arquivos para uso em redes. E a letra D botou o World Wide Web. O World Wide Web não é um provedor de acesso à internet, pessoal. É o nome técnico que se dá à própria web, que são aquelas páginas e sites que acessamos. Lá é a web, a World Wide Web, também conhecida como www. Então a resposta aqui, de fato, a letra B de Brasil para essa questão. Temos mais questão sobre esse assunto, acompanha comigo. Essa diz, em relação aos conceitos básicos sobre internet, intranet e extranet, assinale a alternativa correta aqui. A internet é uma rede privada e global que oferece conectividade através de uma rede local LAN e de um Internet Service Provider, ISP. E aí, pessoal, será que está certo essa questão? Pessoal, atenção, está errado. Professor, por que está errado? Porque a questão começou mal. A questão disse, a internet é uma rede privada. Errado, pessoal. A internet é tecnicamente conhecida como uma rede pública. Se ele tivesse colocado aqui a internet é uma rede pública, começaria bem, mas só o fato de ter botado a internet é uma rede privada já ficou errado. Aí continuando ele diz, internet é uma rede privada, não, é uma rede pública e global. Aí sim, se fosse rede pública e global estaria certo, né? Que fornece conectividade através de uma rede local e de um Internet Service Provider, o que também está errado, pessoal. A internet é uma rede pública global que fornece conectividade através de empresas ou organizações conhecidas como Internet Service Provider, não através de uma rede local, porque a gente pode acessar a internet sem passar por uma rede local, sem passar por uma LAN. Então, os dois erros mais graves aqui dessa questão, primeiro, chamar a internet de rede privada, o que está errado, a internet é uma rede pública, e segundo, falar que para ter conectividade à internet nós precisamos de uma rede local, o que está errado, nós precisamos de um Internet Service Provider, de um SP, de um provedor de acesso à internet. De uma rede local não é obrigatório, porque eu posso ter uma rede local conectada à internet, ou posso me conectar diretamente à internet sem passar por uma rede local.
certo? Então aqui ficou errado por várias razões essa questão. Vamos lá, que temos mais questões aqui para analisar sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz: agora sim veio a sigla, ó. O ISP, Internet Service Provider, é a instituição que regula o fornecimento de endereços web no mundo para a criação de novos sítios da internet? Certo ou errado? E aí, pessoal, será que o ISP é para regular o fornecimento de endereços web? Pessoal, está errado. A função do ISP não é regular o fornecimento de endereços web no mundo. A função do ISP é oferecer o serviço de acesso à internet para o usuário, é ser um provedor de acesso à internet, é oferecer para o usuário a possibilidade de ele acessar essa rede mundial de computadores chamada internet. Não é função do ISP regular o fornecimento de endereços web no mundo para a criação de novos sites. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nós temos o Comitê Gestor da Internet no Brasil, chamado CGI.br. Na estrutura do CGI.br existe o chamado Registro.br. O Registro.br é o sistema que oferece o serviço de registros de domínio para que as pessoas possam utilizar esses registros de domínio, por exemplo, na criação de seus novos sites na internet. Então, no Brasil, não é um provedor de acesso, por exemplo, à internet, que vai ofertar o serviço de registros de domínio, por exemplo, com a terminação .br. Aqui no Brasil é o registro.br quem faz isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a Internic americana, que permite aí a atribuição. Já em outros países, cada um tem a sua instituição que registra domínios com a terminação daquele país. No caso do Brasil, se eu quero registrar um domínio com a terminação .br, então eu faço isso através do registro.br, que está vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, conhecido como CGI.br. E não é função, vou repetir, não é função do ISP, do Internet Service Provider, ficar registrando domínios ou regular o fornecimento de endereços web no mundo para a criação de novos sítios na internet. Então essa, sem dúvida nenhuma, aqui marcamos como errado.